O presidente Itamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu. R$ 40 para passar o fim de semana. Com a chegada do real nesse 1º de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva. O desânimo que muitas vezes se sente aqui e ali não é um desânimo de quem não acredita no país, é um desânimo de quem está olhando para cima e não vê sinal. Estamos soltando aqui, emitindo aqui alguns sinais. Cada vez que você vai às compras, os preços são maiores. Mas agora existe a URV. E com ela, você fica sabendo o real valor das coisas. Neste supermercado, caixas separadas para Cruzeiro Real e Real. Muitas tabelas de conversão. Poucas dúvidas na hora da compra. Troquei todo, vou trocar agora o resto que tem. Agora daqui para frente... é só real. Se arriscou a enfrentar os reais estampados nas prateleiras, comprou pouco e reclamou muito. Assalto. Está assaltando mesmo. O povo precisa reagir, porque o governo já fez o que tinha que fazer. E o real? O real? Dá mais esperança. Espero que dessa vez vai dar certo. Nos 2 primeiros episódios da nossa série, nós falamos de planos para conter a inflação e que deram absolutamente errado. Nós passamos de uma inflação cada vez maior para episódios de hiperinflação. Em junho de 1994, por exemplo, a inflação foi de 45%. Um único mês, 45% de inflação no único mês. No dia seguinte, 1º de julho de 1994, começou a circular a nova moeda, o real. Essa que nós temos até hoje nos nossos bolsos. Um ano antes, Fernando Henrique Cardoso, que então era ministro das Relações Exteriores, foi escolhido para ministro da Fazenda. E uma das primeiras providências que ele tomou foi chamar para ajudá-lo o economista Edmar Baixa, da PUC do Rio de Janeiro, e que fazia parte de um grupo de estudos, um grupo de acadêmicos que tinha uma teoria monetária, uma teoria de reforma monetária bastante bem formulada. E que tinham participado, alguns deles, do fracassado plano cruzado. Eu sou o Carlos Roberto Sardenberg, apresentador da CBN e deste podcast que é o Fio da Economia. O Plano Real é o tema do nosso 3º episódio. O convidado não poderia ser outro senão o próprio Edmar Baixa. Além de participar da equipe do plano, ele também foi presidente do IBGE e do BNDES. Baixa, inclusive, foi o meu primeiro convidado no outro podcast que fiz pela CBN, o Plano Real Histórias Não Contadas. Mergulhou nos detalhes da implementação do real quando ele completou 30 anos. Edmar Baixa, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, O Fio da Economia. Prazer estar aqui com você, Sardenberg. O Plano Real, ele é o 6º ou o 7º depois da democratização? Pois é, né? Isso é uma série de fracassos, né, que perturbaram muito, né? Porque quando o país redemocratizou, uma das esperanças, né, é que a gente conseguisse controlar a inflação, né? E os anos foram se passando e os planos se sucedendo e a inflação só subindo, né? No 93, nos 12 meses anteriores ao Plano Real, nós tivemos uma inflação de 3.000%. Né? É impensável hoje, né? Hoje nós estamos buscando uma inflação de 3%, né? Que é o que a gente tinha em 3 dias naquele período. Né? Exatamente. E o Pedro Malan conta que quando foi dar a primeira entrevista para anunciar o Plano Real na sua parte final, né, o lançamento da moeda e tal, ele disse que a primeira pergunta que fizeram a ele foi a seguinte: todos os planos anteriores deram errado, por que você acha que esse vai dar certo? Então, o que eu queria que você nos contasse é que condições que mudaram, que permitiram que o plano tivesse sucesso desta vez. Bom, eu acho que houve 2 questões fundamentais, né, que diferenciaram esse plano de todos os outros. Né? Um é o aprendizado. Né? Alguns de nós, né, que estavam no Plano Real, já tínhamos passado pela experiência do Plano Cruzado. Né? Nós sabíamos muito bem o que era para não fazer. Né? Exato. E, em segundo lugar,
dentro desse aprendizado havia também a ideia, o fato de que na PUC, né, nós já tínhamos trabalhado muito uma alternativa, né, oposta na PUC do Rio, PUC do Rio, certo? Exatamente. Então havia o aprendizado, né, havia a consciência de que a gente sabia de uma alternativa que nunca havia sido tentada, mas enfim. E havia Fernando Henrique Cardoso. Né? Eu acho que essa é a diferença, porque Sadeberg, quando o Itamar entrou no governo, né, substituindo o Collor, né, nos 7 primeiros meses ele teve 3 ministros da Fazenda. Né? E uma baita inflação. E a inflação só subindo. Né? E o Fernando Henrique foi chamado às pressas, né? Para ocupar o seu cargo. Quando nós chegamos lá, a princípio, achavam que não ia dar, não é? Porque tinha muito pouco tempo, né, pela frente. Né? Quando o Fernando Henrique assumiu o Ministério da Fazenda. Né? Isso era, entendeu? Já era final de março de 1993. Né? Isso. O governo ia mudar daí a 18 meses, né? Enfim. Isso. Então, e plano dessa magnitude, né, precisa ter muita sustentação política, que não era o caso também. Né? Então, o fato era que, como era Fernando Henrique, né, que tinha uma ascendência muito grande sobre o Itamar, né, e também um trânsito muito grande no Congresso Nacional, né, certo. E uma enorme facilidade de comunicação com o público em geral, né? Além de ser nosso amigo, né? Amigo dos economistas que ele convocou para fazer o plano. Né? E começando pelo aprendizado, né? O que é que vocês diziam que era para não fazer? Congelamento. Congelamento. Que era o que todos os políticos queriam que a gente fizesse, novamente. E que se fazia em todos os planos anteriores. Todos os anteriores. O segundo era não fazer nada de surpresa. Né? Uhum. Um plano que seria pré-anunciado, né? E o que, de partida, excluía o congelamento, porque você não pode anunciar um congelamento. Né? Daqui a uma semana. Então, havia essa característica. E a terceira era que a gente ia negociar com o Congresso, né? Porque os outros planos todos foram feitos no fim de semana, por decreto, né, de surpresa, com congelamento. Né? Ele já falou, dessa vez não vai ser nada disso. Né? E com confisco também. Exato. Né? E quando começou a gestão do Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, como você falou, a ideia inicial era, enfim, dar uma ajustada e tal, mas não estava na cabeça ainda que ia dar para fazer um plano completo. Porque era muito pouco tempo, né? E também a equipe no começo era minúscula, né? Éramos 4 pessoas, né? Mais o pessoal do José Serra, que nos apoiou muito, ele também, né? Uhum. Mas então nós partimos para um PAI, né? PAI era o Programa de Ação Imediata, que era basicamente um programa de arrumação da casa, né? A gente estava imaginando, né? Totalmente iludidos, né? De que bastava arrumar a casa, que isso nos ia permitir eleger o próximo presidente, né? Durante cujo mandato a gente ia fazer o plano. Né? Então essa era a ideia. Né? Sendo que esse presidente era o Fernando Henrique. Que esse presidente seria o Fernando Henrique. Né? Que era senador e que teria que disputar a eleição de senador. Né? Isso. Enfim. Quer dizer, ele era senador, né? Entrou para ministro da Fazenda. Quando ele entrou para ministro da Fazenda, já se colocou como uma possibilidade de candidatura futura, né? Exato. Então, e a ideia inicial era, eu faço esse plano de ação imediata, arrumo as contas, faz alguma estabilização das contas e vamos para a eleição. As pessoas vão ficar conscientes de que a gente sabe o que vai fazer, né? E quando tiver o mandato eleitoral e 4 anos pela frente, entendeu? Aí a gente faz o plano de verdade, né? E quando que vocês chegaram à conclusão de que, caramba, vai dar para fazer agora?
Foi algo absolutamente contraditório, né? Porque no dia 13 de agosto, uma sexta-feira, né? 13 de agosto de 93. 93, né? Que é o dia das bruxas, né? E também o dia dos economistas, 13 de agosto. Tá bem escolhido. O Itamar demitiu o presidente do Banco Central, né? Por uma questão de cheque pré-datado, né? Eu virei para o Fernando Henrique e falei, bom, agora nós vamos embora para casa, né? Porque se ele demite o presidente do Banco Central sem te contar, né? Eu acho que a gente não vai conseguir fazer mais nada daqui para frente, né? E essa foi a extraordinária surpresa, né? Foi um desses momentos da história, né? Que o Fernando Henrique foi conversar com o Itamar, né? Reclamar com ele. O Itamar aparentemente deu para ele carta branca, né? E naquela mesma noite, né, ele conseguiu convencer o Pedro Malan, que estava em Washington negociando a dívida externa, a vir para o Banco Central, substituir o Ximenes, e o André Lara Rezende para substituir o Malan na negociação da dívida externa, né? E na semana seguinte, vagou o BNDES. E o Fernando Henrique conseguiu atrair para o BNDES o Pércio Arida, né? Então, de repente, não mais do que de repente, a equipe estava formada, né? E nesse sentido, aí se criou uma expectativa, bom, esses caras vão fazer alguma coisa, né? Porque aí estava você como assessor do ministro da Fazenda, o Pércio Arida, presidente do BNDES, o Pedro Malan, presidente do Banco Central, e o André Lara Rezende, negociador da dívida externa. Certo, e o Gustavo Franco na Secretaria de Política Econômica. Isso, né? Exatamente. Então estava a equipe pronta, né? A equipe estava pronta e, na verdade, nós sabíamos o que fazer. Né? O programa, essa ideia de introduzir o programa aos poucos, né? Primeiro fazendo o que a gente chamava de consolidação da indexação, desculpe o economista, mas era o caso, né, porque nós sabíamos que era primeiro preciso neutralizar a inflação. Não, o que quer dizer neutralizar a inflação? É porque tudo no Brasil era indexado, né? Os salários eram reajustados a cada 4 meses, né? O câmbio era reajustado a cada dia, os ônibus eram reajustados a cada mês, os aluguéis eram reajustados a cada 6 meses, tudo de acordo com a inflação pretérita e obedecendo índices diferentes um dos outros. Né? E a nossa ideia foi, não, vamos agora fazer um indexador único e vamos reajustar tudo todo dia, né? Como o câmbio é reajustado. Né? E as pessoas imaginavam, cara, vocês vão fazer isso, vai dar uma hiperinflação. Né? Mas o truque foi, vamos fazer esse ajuste, mas de uma maneira consistente. Né? Ou seja, não vamos pegar os preços no dia que eles estão lá e converter esses preços no indexador novo, na taxa do dia. Né? Nós vamos, para cada preço, calcular quanto foi que o salário, por exemplo, quanto que o salário, em média, valia durante o período de reajuste prévio nos últimos 4 meses. Né? Nós fizemos uma tabelinha para os salários, depois fizemos uma tabelinha para os aluguéis, né? Fizemos uma tabelinha para as mensalidades escolares, né? E fizemos, então, e mandamos para o Congresso. Né? Essa foi a diferença. Né? Essas regras de conversão, né, dos salários, dos aluguéis e das mensalidades escolares, nessa nova unidade de medida, a famosa URV, né? A URV, Unidade Real de Valor. Unidade Real de Valor, que era igual a $1, né? E era reajustada todo dia, como o dólar também era antes reajustado todo dia, de acordo com a estimativa que o Banco Central tinha da inflação diária, né? Que era mais ou menos 1% ao dia. Né? E então o Congresso aprovou isso, né? Aprovou essas regras de conversão, já tendo aprovado antes, né, uma emenda constitucional que nós mandamos para poder equilibrar o orçamento em 1994 e 95. Né? Então nós entramos de partida com o orçamento equilibrado, né, para garantir que o governo não precisava de emitir dinheiro para poder fechar suas contas. Né? O segundo ponto foi, o Congresso aprovou essa emenda constitucional e nós mandamos o orçamento equilibrado. O segundo ponto foi,
vamos unificar o sistema de indexação. Não é? O Congresso também aprovou isso. Não é? Então, tendo unificado o sistema de indexação, não é? Aí veio o truque nessa URV, não é? Que era reajustada todo dia de acordo com o dólar, e os salários e os preços eram reajustados de acordo com essa URV. Não é? Nós deixamos um período de 4 meses para os demais preços da economia se autodenominarem em URV, e, portanto, houve um período de negociação. Nós fizemos uma conversão forçada dos salários, não é? Dos aluguéis e das mensalidades escolares, e deixamos para que o mercado, durante um período de 4 meses, houvesse negociação, não é? Entre, por exemplo, os livreiros e as editoras, não é? Sobre qual vai ser o preço dos livros, não é? Em URV. Não é? Obviamente, aí eles teriam que repartir as margens, não é? Entre eles, e nós ajudamos nessa negociação também. Não é? Então, quando chegou, depois de 4 meses, não é? Estava tudo, a economia já estava toda em URV, não é? Apesar de que a moeda ainda era o cruzeiro real. Não é? Quer dizer, as transações eram liquidadas em cruzeiros reais, mas eram denominadas em URV. Exato. Era uma coisa complicada, mas a grande história da coisa é que o povo entendeu direitinho, né? Então, por que você acha que aconteceu isso? Porque todo mundo, de repente, começou a usar o RV, né? Pois é. O RV tinha um valor em cruzeiros reais e todo dia esse valor era anunciado. Hoje a URV vai valer tantos cruzeiros reais. Mas sempre igual a $1. Sempre igual a $1. Sempre igual a $1. Dava para comprar $1 com aqueles cruzeiros ali. Então, mas o Gustavo Franco, né, tem essa história que em abril, né, nós já tínhamos lançado o RV há 2 meses, né, ele passeando em Ipanema, ele olhou lá um bistrô do cara vendendo coco, né, e estava anunciado, o coco estava escrito tantos cruzeiros reais, mas assim, um coco igual a um RV, desse assim, em números grandes. Em números grandes, um coco, uma RV. Entendeu? Embora, entendeu, fosse o valor, e aí embaixo estava o valor da URV naquele dia, entendeu? Exato. Que era quanto que o coco era de fato vendido em cruzeiros reais. Exato. Né? Mas então as pessoas entenderam, né? Não, essa é o RV, eu não sei bem como é que eles calculam isso não, mas é igual a $1, entendeu? Então, tudo bem. E o meu agora, meus preços estão denominados, entre aspas, em dólar. Né? E durante esse período, como é que foi o relacionamento entre o Fernando Henrique e o então presidente Itamar Franco? Ora, em geral, muito bom, né? Mas o Itamar, ele não entendia o que estava se passando, né? E o que ele queria era congelar, né? Então, houve uma certa dificuldade, tanto do Fernando Henrique, né? Porque a primeira medida provisória foi de introdução da URV, né? E houve uma pressão do Itamar e do grupo dele para que ali houvesse, né, uma conversão do salário não pela média, mas com um aumento. Mas pelo pico, né, como já tínhamos feito equivocadamente no plano cruzado. E depois, quando introduzimos o real, né, quer dizer, abolimos o cruzeiro real, né, no dia 30 de junho, é o último dia do cruzeiro real, de 94. No dia 1º de julho, né, todos os cruzeiros reais foram convertidos em real, que era a nova moeda. Foi introduzida a nova moeda, os bancos já estavam abastecidos com as novas notas, enfim. É um ponto importante, não é que foram convertidos, quer dizer, foram suprimidos os cruzeiros reais e passou a valer a nova moeda. Sim, não, mas os seus cruzeiros reais valiam o que valia. O que valia. Você ia lá no banco e trocava pelo real. Exatamente. Não houve confisco, né? Exatamente, não houve confisco, trocava pelo real, mas aí era o real. E isso é um ponto importante, porque no dia 1º de julho de 94, todo mundo estava com uma nota de real na mão. Certo. Nota de real na mão. E quando que nos planos anteriores a nota era carimbada, né? Você pegava a nota velha e carimbada no novo valor. O que ficava meio avacalhado, né? Porque você estava, afinal das contas, uma moeda, um papel moeda carimbado.
Essa ideia de, no dia 1º de julho, todos os bancos do país terem já o real, quando é que surgiu essa ideia? Ah, não, isso desde o começo a gente falou, não, se é um plano para valer, tem que ser uma moeda de verdade, não é uma moeda bonitinha, como ela é hoje, né? Elogiando a fauna brasileira. Né? Exato. É engraçado, porque também já havia esgotado todos os nomes possíveis da história do país nas moedas anteriores. Né? Então, tendo tomado essa decisão, obviamente, nós tivemos 4 meses também para imprimir essas moedas. Né? A Casa da Moeda não conseguiu, tivemos que importar moedas do exterior. Depois tinha a questão de distribuir essas moedas nos bancos de todo o país, para todas as agências. Todas as agências, o dinheiro está disponível. Isso foi uma operação militar. O Exército colaborou com esse processo. Como é que ia chegar no Amazonas? Né? No Oiapoque. E chegou, né? No dia 1º, em todo o Brasil, o real estava disponível. Né? Foi realmente uma operação extraordinária. Você lembra desde quando começou a rodar a moeda? A nova moeda? Eu acho que logo que a gente decidiu mandar o Congresso aprovou o equilíbrio orçamentário no dia 27 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro, nós mandamos para o Congresso a medida provisória da ORV. A partir daí, então, o Banco Central começou a trabalhar na nova moeda. Começou a trabalhar na nova moeda. E porque eu estava pensando, quer dizer, eu me lembro desse processo todo, já estava no jornalismo e tal, mas eu não me lembro de ter vazado a nova moeda. Vazou? Alguém deu foto? Você se lembra disso? Não, porque a gente não... Quando lançou o RV, nós não dissemos quando é que a nova moeda ia entrar em circulação. Nós dissemos, nós vamos lançar o RV, vamos dar um prazo para todos os preços serem convertidos em ORV. Quando os preços tiverem sido convertidos em ORV, nós vamos lançar a nova moeda. Mas nós vamos avisar um mês antes. Vamos avisar um mês antes, exato. E em 1º de junho, nós avisamos. A moeda vai entrar em 1º de julho, aí eu imagino que... 1º de julho de 94. Em 1º de julho... Sim, em 1º de junho de 94, nós anunciamos que daí um mês, 1º de julho, a nova moeda ia começar a circular. E, portanto, aí já havia, ela fisicamente já estava disponível, né? No Banco Central, digamos assim. Estava disponível e teve toda essa operação. Bom, e uma vez lançada a nova moeda, qual foi a sensação, a perspectiva que vocês tiveram? Estavam tranquilos? Estavam morrendo de medo? Eu me lembro de uma... Porque tinha, mesmo na véspera do lançamento da nova moeda, tinha gente querendo congelamento. Ah, sim, não, esse foi o segundo problema, que dessa vez não o Fernando Henrique, que já estava em campanha, mas o Recupero, não é? Que era o Rubens Recupero, que entrou no lugar do Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. Fernando Henrique tinha deixado o ministério para ser o candidato a presidente da República. Isso. E o Rubens Recupero sofreu, de novo, junto com o Itamar e a equipe dele, para evitar que houvesse um congelamento no dia 1º de julho. Né? Porque nós tínhamos jurado de pé junto que não haveria congelamento, né? Que ia ser, nós íamos fazer a conversão a frio. Né? E, obviamente, eu me lembro, Vera Monteiro, que era do Valor naquele tempo, me perguntou assim, no dia 30 de junho, professor, o senhor jura que a inflação vai acabar amanhã? Eu pus as mãos para trás, cruzei e falei, juro, Vera. Sem congelamento. Sem congelamento. Porque até a véspera do plano, na imprensa, na sociedade e tal, o pessoal achava que ia acabar pintando um congelamento. Né? Essa foi um pouco da dificuldade nossa, né? Porque nós estávamos muito firmes de que não havia congelamento para evitar que os preços subissem muito na antecipação de um congelamento. Né? Esse era um grande risco. Né? Enfim, na verdade, se você olha a taxa de inflação de junho, né, ela foi um pouco mais alta do que de maio, entendeu? Quer dizer, houve uma certa reajuste dos preços, que eu imagino que posteriormente, quando as pessoas viram que não houve congelamento, deve ter sido desfeito. Né? Certo. E a moeda entrou em vigor, e como é que foi a inflação seguinte à inflação do real? Quer dizer, a inflação...
Eu menti para a Vera, né? Porque não foi para zero imediatamente, né? É porque a inflação em junho foi 45% ao mês. Na moeda velha. Na moeda velha. A primeira inflação do real foi em torno de 6%, a segunda foi em torno de 5%, e em setembro, finalmente, ela baixou para 2%, e aí foi convergindo. Em dezembro, ela estava em torno de 1% ao mês. 1% ao mês. Então, que é alto. Bom, hoje... é alto comparado com hoje, né? Mas comparado com da onde a gente vinha, né? E quando é que vocês tiveram assim a sensação de que, ok, a gente acertou? No mês de junho, antes do lançamento do real, as pesquisas eleitorais diziam que o Lula estava com 40% e o Fernando Henrique estava com 20%. Né? A pesquisa de agosto, o Fernando Henrique estava com 40% e o Lula com 20%. Né? Aí nós falamos, o plano vai dar certo porque o Fernando Henrique vai ser eleito. E vai ser eleito por causa do real. E vai ser eleito por causa do real, e porque ele vai ser eleito, o real vai se sustentar. Né? Porque o Fernando Henrique vai fazer a coisa certa posteriormente, que ao longo do período, ao longo dos 8 anos dele, né? Foram anos de consolidação do real absolutamente necessários, né? Além desse sucesso inicial. Quando o Fernando Henrique se elege presidente, quais foram os passos que vocês tiveram que dar para ajustar a moeda, para ajustar a estabilidade de preços? Não, porque nós, no começo, nós tivemos que segurar muito o dólar, né? Ancorar a moeda no dólar e, obviamente, se produziu alguma valorização da moeda. Né? Além disso, nós tivemos que, na negociação com o Congresso, né, concordar que durante 12 meses haveria reajustes dos salários por conta da inflação passada. Né? Então, obviamente, houve ali também uma certa pressão salarial no período. Né? Uhum. E, em função do fim da inflação, o crédito se expandiu extraordinariamente. Né? Então, houve uma pressão de demanda, né? Forte, né? E alguma dificuldade no balanço de pagamentos também. Né? Então, o Fernando Henrique, no primeiro ano, né, teve que adotar medidas muito duras, né, para controlar essa situação através de políticas monetárias e fiscais bastante duras. Né? O que ele continuou fazendo ao longo desse período todo. Né? Agora, quando você fala âncora, era o dólar, âncora cambial. Certo. Como é que você explica isso? Essa era a ideia desde o começo? Você falou, uma RV era igual a $1. Certo. Né? E aí o real, $1. Mas depois o real até se valorizou, né? Na verdade, nós dizemos, o real não vai valer menos que $1, mas nós dissemos, mas pode valer mais. E, na verdade, o plano foi tão bem sucedido e no começo, né, entrou tanto dólares, né, porque havia uma antecipação muito ruim, né? O que vai acontecer nesse país? De repente houve aquele sucesso, né, então entrou muito dinheiro. Né, e aí o real valorizou. Né, o real chegou a valer, o dólar chegou a valer 83 centavos. De real, quer dizer, com 83 centavos de real comprava-se $1. Isso aí. E, obviamente, as pessoas... Isso foi muito bom do ponto de vista de mostrar que, finalmente, o Brasil tinha uma moeda forte, era, inclusive, mais forte que o dólar. Né? Mas criou problemas por causa da valorização da moeda, que prejudicou as exportações e, na verdade, facilitou as importações. Quer dizer, o balanço de pagamento sofreu com isso. Né? E você teve mais importações e os produtos brasileiros ficaram mais caros no exterior. Isso. E, portanto, houve menos exportações. Né? Menos exportações, né? Agora, como é que o real evoluiu normalmente com essa âncora cambial até 98. Quer dizer, a partir de 95, né, o real começou a se desvalorizar em relação ao dólar. Né? Quando chegou em 98, eu creio que já estava... 1,20. 1,20. Né? Ou 1,20, alguma coisa assim. Né? Já estava... já tinha desvalorizado em alguma medida, né? Mas não o suficiente para voltar à paridade anterior. Né?
e com pressões do balanço de pagamentos que derivavam do fato que aquele período de 94 e 98 foi muito conturbado internacionalmente, né? Houve uma série de crises financeiras nos países emergentes, começando pelo México em 95, depois com a Coreia do Sul em 96, depois 97, depois a Rússia em 98. Depois né? a nossa, que é, que é justamente o tema do próximo episódio do nosso podcast. Agora, uma vez instalada a moeda, o Fernando Henrique se elege presidente, assume o governo, vocês tomam aquelas primeiras medidas, está resolvido. Passou na cabeça de vocês que em um determinado momento podia perder de novo a moeda? Olha, como o Fernando Henrique estava ali, né? Depois se decidiu que houve a decisão de passar a emenda da reeleição, né? Então, com 8 anos, né, de perspectiva de reformas profundas, né, que foram feitas na economia em termos de liberalização, desregulamentação, fechamento dos bancos estaduais, privatizações e todo esse processo, né, de reestruturação da economia, né? Quer dizer, quando chegou em 2002, o Brasil já era outro, né? O governo, o país que o Fernando Henrique entregou para o Lula, né, é um país totalmente distinto daquele que o Itamar tinha herdado do Collor. Né? Que o Itamar tinha herdado do Collor. E você falou que uma das coisas essenciais do plano foi o Fernando Henrique, né, a presença do Fernando Henrique. Tem até um livro que chama ele de presidente acidental, né? Porque tudo começa com a decisão do Itamar de nomeá-lo ministro da Fazenda, que foi inesperado para o próprio Fernando Henrique. Totalmente. Totalmente. Quer dizer, Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores e estava satisfeito com isso. Muito. Era o que ele fazia, o que ele gostava. Então, o Fernando Henrique ainda tentou convencer o Itamar a nomear o José Serra, né? Ministro da Fazenda. Mas o Itamar e o Serra nunca se bicaram, né? Então não houve o caso. O Itamar nomeou o Fernando Henrique, enfim, quando o Fernando Henrique soube no dia seguinte, né? O Itamar falou assim, tá bom, vou pensar. E aí mandou para o Diário Oficial a nomeação do Fernando Henrique. O Fernando Henrique acordou sabendo que era ministro da Fazenda. E você disse a importância dele como negociador no Congresso, né? Como negociador e tal no Congresso Nacional. E junto à população? O Fernando Henrique era um muito bom comunicador, né? Ele não era propriamente um político conhecido, né, para a população como um todo, né? Ele se tornou conhecido com o Plano Real, né? Quer dizer, o fato de ter se candidatado a presidente, obviamente é o fato porque ele já tinha apoio político para tal, né? Mas a popularidade dele não existia, né? Tanto que eu estava falando, antes, em junho de 94, ele só tinha 20% nas pesquisas eleitorais, né? Agora, sobre a repercussão externa, o Plano Real virou um case na academia, para os outros países. Que repercussão vocês tiveram? Não, quer dizer, obviamente houve muita surpresa lá fora também, porque ninguém acreditava lá fora que o plano ia dar certo. Aqui dentro também não se acredita. Aqui dentro também não, né? Agora, a inflação brasileira era muito peculiar, né? Porque nenhum outro país no mundo, né, teve uma inflação tão alta quanto a nossa, né, mantendo a moeda nacional como o instrumento de troca da economia, né? Todos os países que tiveram inflação alta como a nossa, Argentina, Peru, Bolívia, né? Todos eles se dolarizaram, né? A moeda perdeu a confiança da população. O Brasil, mesmo com essa inflação absurda de 3.000%, a moeda que existia ainda era o Cruzeiro Real, né? O dólar era usado marginalmente, talvez aluguéis tivesse alguns dolarizados, mas inclusive era proibido usar o dólar para indexação interna, né? O Brasil inventou esse sistema de indexação, né, da própria moeda. Então, você recebia em reais
que você sabia que ia desvalorizar, mas você falava tudo bem, porque daqui a 4 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês, eu vou ser compensado pela inflação que houver. Né? Então, havia esse mecanismo, né, que todo mundo estava mais ou menos satisfeito ou mais ou menos insatisfeito, né, com o sistema de indexação e lutava, por exemplo, os sindicatos. Né? Não, nós queremos agora, é 6 meses, agora a gente quer ter 3 meses, é 3 meses, agora a gente quer ter inflação, que é correção mensal. Né? Essa era a demanda. Né? Exatamente. Foi de 1 ano para 6 meses, foi... Essa era a coisa política, né? Aperfeiçoar a indexação. Quanto mais ela se aperfeiçoava, mais a inflação aumentava. Né? E esse era o nosso grande drama. Né? E essa perspectiva enganosa anterior, né? Então nós precisamos dar cabo da indexação, que é ela que está causando o problema. Né? E que o que o Plano Real trouxe de novidade, falou, não, nós vamos acabar com a indexação algum dia, mas primeiro nós vamos indexar tudo na mesma moeda. Tudo na mesma moeda. Na mesma moeda no mesmo dia, né? E de maneira equilibrada para evitar uma hiperinflação. Né? E é aquela lógica, né? Se está tudo indexado com a mesma moeda, nada está indexado. Sim, a inflação está, entre aspas, neutralizada. Né? E é igual para todo mundo. É igual a todo mundo. Agora a gente só precisa fazer o truque, que é trocar de moeda. Né? Trocar de moeda. E ancorar no dólar. E ancorar no dólar. Agora, as reações da sociedade, você se lembra de reações negativas? Porque como é que tinha o slogan da época? Era a gente ainda vai cair na real, né? Como eu te disse, né? Quer dizer, ninguém acreditava. Né? Era uma coisa peculiar, entendeu? Porque ninguém acreditava, mas havia muita confiança de que com o Fernando Henrique, né? E com aquela equipe, né? As pessoas sabiam, esses caras sabem o que estão fazendo e o Fernando Henrique tem autoridade política e controle da situação. Né? Então, vamos dar nós não estamos entendendo como é que esse negócio pode dar certo, entendeu? Mas a gente vai dar um apoio. Tivemos apoio no Congresso. Né? Tivemos, como eu disse, nós passamos uma emenda constitucional, nós passamos uma aprovação à medida provisória, né? Quer dizer, a gente tinha apoio no Congresso. Na imprensa também, porque nós fizemos um esforço toda semana. Né? A gente tinha reunião com os principais repórteres do país para explicar quais eram os passos que tinham sido adotados na semana anterior e o que nós íamos fazer na semana seguinte. Né? Então havia um esforço muito grande de comunicação, né? Para que vocês, jornalistas, pudessem transmitir melhor do que nós para a população o que estava sendo feito. Né? E você acha que nós transmitimos? Eu acho que certamente foi um trabalho excelente. Muito obrigado na parte que me cabe. Mas você deixou o governo quando? Aí eu fiquei mais 1 ano com o Fernando Henrique como presidente do BNDES, né? E aí em seguida eu fui cuidar da minha vida profissional e acadêmica. E por que você fez isso? Achou que já estava resolvido? Chega? Não, eu estava muito cansado. Eu estava realmente exausto. Né, Porque quando o Fernando Henrique se elegeu presidente, você deixou o cargo de assessor do Ministério da Fazenda e tornou-se presidente do BNDES no Rio de Janeiro, que é a sua cidade. Isso. Na verdade, eu fiz um acordo com ele. Né? E o acordo era? Não, o acordo que eu não vou ficar em Brasília, entendeu? Mas eu fico 1 ano no BNDES para poder garantir, né, essa transição para uma nova equipe. Né? Mas, então você falou, estava cansado ou estava bom? Agora já deu certo? Não, quer dizer, no meu discurso que de finalização da minha passagem pelo BNDES, né, eu anunciei que entre as razões era que a inflação pela primeira vez em 12 meses tinha caído abaixo de 10%. Né? Então eu considerava essa parte finalizada. Né? Aí teve uns amigas jornalistas suas falaram assim, Baixa, mas o BNDES não é para isso, é para outras coisas também. E é verdade, é um banco de desenvolvimento. Claro. Mas no caso era uma coisa diferente. Bom, depois você saiu, voltou para a universidade, né?
E durante esses tempos posteriores, quer dizer, teve algum momento que você temeu pela sorte do real? Não, a crise de 98 foi complicada, né? Porque era uma crise que até ali, né, havia âncora cambial, né? As reservas internacionais acabaram, né? E a gente tinha que colocar a moeda flutuando, né? E isso era uma experiência nova também, né? Será que sem a âncora cambial, né, o real vai se sustentar? Esse foi o grande desafio, né, que foi com sucesso enfrentado pelo Malan e pelo Armínio. Né? Pelo Malan e pelo Armínio. Do ponto de vista teórico, né, vocês haviam participado do Plano Cruzado, que é de 86, né, e depois nós fomos fazer vocês foram fazer o real só lá em 93, né? Certo. E durante esses anos todos, quer dizer, foram anos de pesquisa, estudo, a teoria estava na cabeça, a teoria da reforma monetária. Não, a teoria da reforma monetária já estava elaborada, né? Mesmo antes do Cruzado, né? Já tinha uma perspectiva, embora de uma forma ainda muito imatura, né? Nos anos seguintes, né, o que foi se consolidando, né, é a perspectiva de que congelamento não funciona, entendeu? E que a gente tem que partir para uma reforma monetária. Agora, como colocar essa reforma monetária em pé, né, isso foi feito uma vez que a equipe se reuniu em final de agosto de 93 no Ministério da Fazenda, e aí, interagindo, né, nós tratamos de fazer as etapas do plano, né? Primeiro, fazer um equilíbrio fiscal, depois a unificação da indexação e, finalmente, só aí, então, fazer a reforma monetária depois de um período de transição, onde o novo indexador já estivesse generalizado na economia. Né? Eu fiz essa pergunta porque uma coisa que sempre me chamou a atenção, que me fascinou, foi que toda essa ideia dessa reforma monetária, da introdução do real, foi pensada antes, né? Foi uma coisa acadêmica que acabou se tornando uma política econômica. E isso é uma coisa rara, né? Não, certamente. Eu acho que quer dizer, especialmente agora, de 30 anos depois. Pois nós estamos em 2025 e a moeda está aí ainda. A moeda está aí, né? E que as pessoas, então, agora estão se dando conta que foi realmente um feito, né? Um feito acadêmico. No ano passado nós fizemos um seminário na PUC do Rio, né? Em que, enfim, o Departamento de Economia estava extremamente satisfeito, né, com o fato de ter sido ali, né, onde se originaram as ideias iniciais e se constituiu a equipe que finalmente ia implantar o Plano Real, lá na frente. Né? Porque, só para frisar, nós tivemos, da democratização até o real, nós tivemos o quê? 6 moedas, contando aquelas cruzado novo, cruzeiro novo, cruzeiro real e tal, né? E dividir por 1000, né? Isso. Dividir por 1000 e mudar o nome, né? E carimbar a moeda, né? Exatamente. 1000 cruzados virava um cruzado novo e esses planos todos que foram dando errado. Isso é realmente extraordinário, né? E imagina, né? Foi uma coisa muito frustrante esse período, né? Porque o Brasil tinha se redemocratizado, né? E estava uma expectativa de que agora sim, né? E ao contrário, né? O que estava ocorrendo é que a economia estava se afundando e a inflação cada vez se acelerando, né? A própria democracia estava em causa, né? A própria democracia, exatamente. Porque era um desastre atrás do outro, né? Quer dizer, uma hiperinflação, que nós tivemos democracia e hiperinflação. Pois é. E apesar da Constituição de 88, né? Fizemos a coisa politicamente correta, mas economicamente a coisa estava muito ruim, né? Exatamente, porque a Constituição de 88 era estatizante, gastadora e coisas assim, né? Não tinha muita perspectiva de equilíbrio fiscal ali, não, e nem de mercado.
Você nunca mais voltou ao governo, né? Sempre ficou na universidade. Na universidade, fiquei trabalhando no mercado financeiro também, um certo período, mas já de algum tempo totalmente dedicado à pesquisa em si. E eu tenho feito essa pergunta para todos os participantes desse podcast, dos episódios desse podcast, no encerramento. A pergunta é passado esse tempo todo, né, como vê o Brasil hoje? Quer dizer, estamos aí com a moeda, né, com o real, a moeda flutua e tal, temos uma inflação de 5% agora, né, chegou a 10% e foi escandaloso que tenha chegado a 10%. Né? Mas como é que você vê, passado esse tempo, como é que você vê o Brasil hoje, em 2025? Olha, copo meio cheio, copo meio vazio. Né? Por que copo meio cheio? Porque não temos mais a inflação que tínhamos naquela época. Né? Não temos as crises de balanço de pagamentos sucessivas que tínhamos naquela época. Né? Hoje o Brasil é um credor líquido em dólares. Né? Antigamente nós tínhamos uma dívida externa impagável, né? Antes do Plano Real. Inclusive foi parte do Plano Real a costura, né, feita pelo Pedro Malan, depois por André Lara Rezende, para fazer a consolidação da dívida externa, enfim, e permitir o retorno do país aos mercados internacionais de capitais. Né? Então, toda essa parte, digamos assim, financeira, né, ela foi razoavelmente bem resolvida. Antes nós tínhamos 27 bancos emissores, né, os bancos estaduais. Né? Hoje, agora, nós temos um banco central consolidado, independente, né, respeitado, né? Esses foram grandes ganhos. Né? Agora, não conseguimos, com a estabilidade, a distribuição de renda melhorou, né? Porque os trabalhadores, pela primeira vez, tinham uma moeda, ganhavam o seu salário de uma moeda que tinha poder de compra verdadeiro, né? Que não derretia no seu próprio bolso, como antes. Precisavam fazer aquilo que se fazia antes, que era receber o salário e correr para o supermercado. O mais rápido possível. Né? E gastar tudo o mais rápido possível. Né? E o copo vazio? O copo vazio é que quer dizer, a distribuição de renda melhorou, mas continua muito ruim, né? E as disparidades regionais do país continuam muito fortes, né? O Nordeste não conseguiu, né, a mesma modernidade que a gente conseguiu fazer, por exemplo, no Centro-Oeste, que com o novo agro brasileiro. Né? E também não conseguimos uma taxa de crescimento mais alta. Né? Estamos aí crescendo 2%, 3%. Né? Quando a gente cresce 3,5%, fica muito feliz. Né? E isso é pouco. E estamos patinando, porque estamos com nível de renda ainda que é um nível de renda médio. Né? O país, né, merecia. Né? A gente olhando lá de trás, né, já está um pouquinho mais rico. Né? Como se sente autor assim pessoalmente, autor assim de uma ideia como um dos autores de uma ideia que vingou? É muito feliz, né? Claro, 30 anos depois a gente não se lembra do trabalhão que deu, né? E do sacrifício que foi e das dúvidas que nos assaltavam, né? Quer dizer, quando você está fazendo aquilo, você está ali no meio daquela confusão, falou, né? Será que eu vou conseguir me safar dessa, né? E com muito medo, porque eu tinha participado do Plano Cruzado, né? Um segundo fracasso seria extremamente danoso, né? Então, na época foi horrível, né? Mas hoje em dia é uma graça. É uma graça, tá certo. Edmar Baixa, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast O Fio da Economia. É um prazer sempre falar com você, Sademeca. Muito obrigado. Este é O Fio da Economia, um podcast da CBN que eu, Carlos Alberto Sazenberg, apresento. Você pode ouvir o podcast na sua plataforma de áudio favorita e ver em vídeo no YouTube e no Spotify. Muito obrigado, até o próximo episódio.